está agendado para o dia 20 de abril, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, que irá decidir sobre a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O objetivo é de decidir se o rendimento do fundo deve ser alterado para uma fórmula que acompanhe a inflação brasileira. Leia mais: se estou negativado, posso ter meu FGTS bloqueado por causa de dívida? A mudança pode resultar em um aumento de mais de R$10 mil em média por trabalhador que tem valores disponíveis no fundo. Atualmente as quantias são corrigidas com base na taxa referencial e acrescidas de 3% de juros ao ano. Contudo, devido à falta de reajustes na TR desde 1999, as quantias rendem somente os 3% ao ano. Assim, a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5090 de 2014, tem o intuito de mudar esse rendimento. Após anos de espera, finalmente será julgada no STF. O relator do caso será o ministro Luiz Roberto Barroso. O FGTS rendeu mais que a poupança entre 2018 e 2021 e mais que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre 2018 e 2020, mas o período foi marcado por características específicas que podem voltar a não acontecer. Inflação relativamente baixa para os padrões brasileiros, TR zerada e um rendimento inferior da caderneta, porque a taxa Selic estava abaixo de 8,5% ao ano. Isso porque a poupança rende 6,17% ao ano mais TR, mas sua remuneração cai para 70% da Selic mais TR quando a taxa básica da economia brasileira estiver igual ou abaixo a 8,5%. Além disso, o lucro do FGTS passou a ser distribuído aos trabalhadores, em parte ou totalmente nos últimos anos, com a Lei 13.446/2017. O que ocorreu nos anos de 2019, 2020 e 2021 foi que a distribuição de resultados do FTGS foi maior e, somada à remuneração fixa de 3% ao ano mais TR, superou a rentabilidade da poupança, que por sua vez, contou com a Selic abaixo de 8,5% ao ano neste período. Revisão do FGTS. Programa online para calcular a correção do FGTS pelos índices da poupança, INPC e IPCAE. Um dos temas mais discutidos nos últimos dias entre os profissionais que atuam com cálculos jurídicos tem sido sobre o cálculo de revisão do FGTS. O STF tem 2-0 para aumentar rendimento de fundo e equipar a poupança. A medida consiste na revisão e atualização da taxa referencial, TR, entre o período de 1999 a 2013, mas existem vários entendimentos de que o período de cálculo pode ser ainda maior. Mas não se preocupe, nossa planilha faz os cálculos do período que você desejar, pensamos em tudo para você se preocupar apenas na conquista de novos clientes. A TR aplicada pelo Banco Central, BC, está diretamente ligada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Porém, a TR aplicada pelo Banco Central não repõe perdas inflacionárias. Esta discrepância gera perdas expressivas para os trabalhadores brasileiros, motivo pelo qual a atualização da taxa é essencial. A retirada da pauta DIN 5090 do julgamento do STF, a qual deveria ter sido apreciada no dia 13 de maio, causou frustração entre os trabalhadores brasileiros que se mobilizaram e entraram com processos judiciais para requerer o saldo proveniente da correção do FGTS desde 1999. Medida foi tomada justamente como uma maneira de estancar as perdas no dinheiro depositado, em meio às críticas recorrentes. A baixa rentabilidade do FGTS já rendeu ações no Supremo Tribunal de Justiça, STJ, e no Supremo Tribunal Federal, STF. Esta ainda pendente de julgamento e que, a depender da decisão, pode acabar em uma dívida bilionária da União com os trabalhadores. Com a nova política de distribuição de lucros, o cenário mudou, considerado o valor a mais que passou a ser depositado todos os anos. O rendimento total das contas do FGTS ficou razoavelmente maior e desde 2016 vem ganhando da inflação. Em 2017 e 2018, por exemplo, anos em que a inflação foi baixa, o FGTS rendeu o dobro dela. FGTS ser inferior à inflação.
Com isso, o cidadão tem sua capacidade diminuída de comprar menos itens com o valor depositado nas contas do fundo. É por isso que alguns trabalhadores decidem optar por opções de saques antecipados, como o saque aniversário, para retirar as quantias e aplicar em uma conta ou investimento mais rentável. O objetivo da ação não é de somente mudar o indexador de correção monetária das contas do FGTS para um indicador que acompanhe a inflação. Além disso, a ADIM também tem o intuito de criar um precedente para que os trabalhadores consigam buscar o ressarcimento e a correção dos valores afetados negativamente nos últimos anos. A inflação do Brasil teve um crescimento considerável nos últimos anos. De acordo com as estimativas do Banco Central, esse aumento de preços em 2023 pode chegar até 5,75%, ou seja, mesmo com os 3% de juros ao ano, o trabalhador acaba perdendo seu poder de compra com o decorrer do tempo. Isso devido ao rendimento do FGTS ser inferior à inflação. Com isso, o cidadão tem sua capacidade diminuída de comprar menos itens com o valor depositado nas contas do fundo. É por isso que alguns trabalhadores decidem optar por opções de saques antecipados, como o saque aniversário, para retirar as quantias e aplicar em uma conta ou investimento mais rentável. O objetivo da ação não é de somente mudar o indexador de correção monetária das contas do FGTS para um indicador que acompanhe a inflação. Além disso, a ADIM também tem o intuito de criar um precedente para que os trabalhadores consigam buscar o ressarcimento e a correção dos valores afetados negativamente nos últimos anos. O ministro Nunes Marques solicitou mais tempo para análise e pediu vista da ação direta de inconstitucionalidade, ADIM 5090, durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Esse pedido ocorreu no início da sessão, e o ministro seria o próximo a votar. Nunes Marques explicou que precisava de mais tempo para examinar o caso, pois recebeu documentos do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, CEF, através da Advocacia Geral da União, AGU. Ele afirmou que o pedido de vista não seria demorado e que se comprometeu a trazer o tema de volta ao plenário o mais breve possível. O governo federal argumentou que ainda não conseguiu calcular o tamanho do déficit caso seja necessário complementar o rendimento do FGTS. STF marca a data que decidirá futuro dos brasileiros na revisão do FGTS. Está agendado para o dia 20 de abril, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, STF, que irá decidir sobre a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O objetivo é de decidir se o rendimento do fundo deve ser alterado para uma fórmula que acompanhe a inflação brasileira. Leia mais: se estou negativado, posso ter meu FGTS bloqueado por causa de dívida? A mudança pode resultar em um aumento de mais de R$10 mil em média por trabalhador que tem valores disponíveis no fundo. Atualmente as quantias são corrigidas com base na taxa referencial e acrescidas de 3% de juros ao ano. Contudo, devido à falta de reajustes na TR desde 1999, as quantias rendem somente os 3% ao ano. Assim, a ação direta de inconstitucionalidade, ADIM 5090 de 2014, tem o intuito de mudar esse rendimento. Após anos de espera, finalmente será julgada no STF. O relator do caso será o ministro Luiz Roberto Barroso. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.